Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Eu sempre peço no começo do nosso programa, porque senão você pode esquecer, mas curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Goiás Mais TV e baixe o nosso app, o app da Goiás Mais TV, para que você tenha acesso a todos os programas da TC Multimídia, programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva e também o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, também aos sábados às 18 horas. Nós estamos na Goiás Mais TV. Faça-nos uma visita ali na Rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América, Praça C, 114. E aos domingos, às 17 horas, nós temos uma programação toda especial para as crianças, ali com brinquedos, sob a direção do meu amigo e colega de ministério, pastor Wycliffe Porfírio Nobre. Então é sempre uma alegria poder receber você e sua família aos domingos, tanto presencialmente quanto também pela Goiás Mais TV. Deus abençoe, o meu muito obrigado. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmex, que são os nossos patrocinadores. Eu quero também agradecer a Deus todos os nossos queridos patrocinadores, cujos nomes sempre vêm nos créditos finais. A minha gratidão pela ajuda e a participação de cada um na expansão, na propagação, na proclamação do Reino de Deus. Nós estamos fazendo uma série de exposições no livro dos Salmos, que nós estamos chamando Salmos para a Vida. E agora nós vamos para o terceiro sermão no Salmo 91. Desta vez nós vamos expor do verso 9 ao versículo 3 e depois, no próximo sábado, nós iremos concluir a exposição do Salmo 91. E a minha oração e desejo do coração é que, em nome de Jesus, o Senhor fale à sua mente e ao seu coração e você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Então vamos ler, queridos, a palavra de Deus, do versículo 4 até o versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Palavra do Senhor, querido e querida, para a nossa edificação. Então, queridos, louvado seja Deus pela oportunidade de nós ministrarmos a palavra. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, louvado, adorado, exaltado, engrandecido seja o Senhor pelo programa Boas Novas. Ó Deus, eu sou grato, agradecido ao Senhor pela Goiás Mais TV, pela TC Multimídia, ó Deus, pela família Lucimar Faria, ó Deus que acolheu-nos aqui e nos ajudou e tem ajudado na propagação da Tua Palavra e na implantação do projeto Boas Novas. Ó Deus, obrigado pela vida dele, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre ele e a sua família. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor nos dê iluminação, ó Deus, e entendimento da Tua Palavra, para que, ó Deus,
tendo entendimento na Tua palavra, o Senhor nos edifique e ela produza frutos gloriosos, ó Deus, para nós vivermos e praticarmos. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, rogando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, nós temos falado muito sobre o cuidado, sobre a proteção de Deus, sobre o que Deus faz, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas eu quero reiterar que, mais uma vez, aqui o salmista ele convida os justos a refugiar-se no Senhor e a desfrutar dos benefícios da proteção divina. Diante de tantas lutas, diante de tantas aflições, diante de tantas desgraças da vida, diante daquilo que nós não conhecemos, diante das forças invisíveis que nós não temos acesso aos nossos olhos visíveis, mas a Bíblia diz acerca de uma luta, a Bíblia diz acerca de uma batalha que está sendo travada nas regiões celestes, conforme é registrado no capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante, que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então nós temos inimigos espirituais. E esses inimigos espirituais, ele tem como fonte de todo mal, como fonte do mal, da malignidade, Satanás e os seus anjos, e que são emissários, são instrumentos do diabo, do inimigo, para nos prejudicar, para destruir a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, em que somos nós, somos criaturas e filhos de Deus. Mas diante desses poderes malignos, dessas hostes malignas, diante dos poderes do mal também, representado pelos poderes constituídos do mundo físico, seja ele político, seja ele religioso, seja ele de qualquer forma que detém poder e autoridade, nós sentimos medo muitas vezes e aflições diante dessas forças desconhecidas e diante desse mal. E se esse mal existe, e se toda a situação e circunstâncias existem, aonde nós vamos buscar refúgio? Aonde nós vamos buscar a morada? Onde nós vamos ter então paz diante de tantas coisas difíceis, diante do desconhecido, diante dos poderes malignos, diante dos poderes aos quais nós não vemos? Então, por isso, o meu tema deste programa, do nosso programa de hoje é: o Senhor é o meu refúgio e morada. Se o meu Senhor é refúgio e morada, como eu posso interpretar aqui o texto, a palavra de Deus? O meu primeiro argumento: se o Senhor é o meu refúgio e morada, nenhum mal e violência chegará à minha casa. Percebam, meu querido, minha querida, que diante dos poderes do mundo, diante das aflições do mundo, muitas vezes nós somos acometidos por maldade, muitas vezes nós somos atacados pela violência, muitas vezes nós somos atacados pelo mal. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, quando eu digo também acerca da nossa casa, eu estou querendo transcender, meu querido, para além do terreno, eu quero transcender para o sobrenatural, eu quero transcender até a presença santa e a morada gloriosa do Senhor, onde todos nós, em Cristo Jesus, nós temos vitória, onde em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. E a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 12, versículo 21, nos diz assim: nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. E ainda há um texto que para muitos ele é contraditório, porque muitas vezes ele não é explicado em seu contexto, em sua circunstância, que é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Muitas vezes, talvez, você esteja indo a um velório, por exemplo, um velório de uma criança, um velório de uma pessoa que foi tomada pela tenra idade, foi levada na tenra idade,
ou talvez uma morte violenta de um ente, de um parente, e aí chega alguém para consolar e cita esse texto. E cita esse texto nessa circunstância, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas como podemos dizer que a morte de uma criança serve a um propósito maior? Mas o que eu quero colocar para você, meu querido, que esse de fato é um momento de dor, é um momento de luta, de aflição, de sofrimento, onde nós devemos abraçar, onde devemos acolher aquela família que passa por essa dor, por essa circunstância de perdas tão terríveis e perdas tão dramáticas. Mas eu quero dizer que a circunstância da nossa vida, ela não se finda nesta vida. Portanto, Deus tem um plano, Deus tem um projeto maior de sustento, de morada, de lugar eterno para a nossa habitação. Então, de fato, em Cristo Jesus, de fato, pela esperança que nós temos em Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, este mal e a violência que muitas vezes somos acometidos no plano material, no plano terrestre, na circunstância da nossa vida no dia a dia. Mas eu quero dizer mais uma vez que nós vamos transcender ao sobrenatural, à morada celeste. E a Bíblia diz que lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá morte, porque nós seremos consolados e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O meu segundo argumento, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, porque Deus, Ele dará ordens aos seus anjos a meu respeito. Percebam, queridos, como é glorioso a palavra de Deus nos Salmos acerca da presença dos anjos, que são instrumentos de Deus para cuidar do seu povo. E também no Velho Testamento nós temos o anjo do Senhor, que também simboliza, que apresenta como sendo Jesus Cristo manifesto ali no Velho Testamento. Por exemplo, Salmo 34, versículo 7 e versículo 8, quando diz: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Ainda em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Se você olha para as Escrituras, nos dias de Daniel, diz a palavra de Deus que o anjo foi levar a resposta de Deus, para Daniel. Se você olhar também, quando a palavra de Deus fala acerca de Manoá, né? Quando a ocasião do nascimento da profecia acerca de Sansão, ali o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor aparece para Josué e Josué pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ali nós temos a presença do anjo do Senhor, como eu disse, no Velho Testamento apresenta em muitas vezes quando se fala o anjo do Senhor, com palavra com letra maiúscula, no Velho Testamento, na tradução no Velho Testamento, anjo do Senhor aponta para Jesus Cristo, mas também nós temos anjos que são instrumentos de Deus, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, que são colocados como instrumentos, como emissários de Deus, como ministradores, ou como ministros de Deus, para ajudarem a serviço dos crentes. Quando, por exemplo, o anjo do Senhor, um anjo aparece para João na ilha de Patmos, e João ouve aquela palavra e João vai adorar. E aí o anjo diz: olha, não faça isso, adore a Deus, eu sou o conservo teu, eu vim aqui para trazer palavra do Senhor nosso Deus. Então, portanto, existe o anjo do Senhor, que é o Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Existem os anjos ministradores para cuidarem, então, enviados por Deus para ajudar aqueles, então, que vão receber a salvação. Mas ainda, meu querido, minha querida, o meu argumento, dentro do segundo argumento,
acerca que Deus dará ordens aos seus anjos a meu respeito, nós temos a perspectiva da palavra de Deus para me guardar e proteger aonde for. É interessante, aonde eu vou, aonde eu ando, eu tenho anjos do Senhor que me guardam e que me protegem sob a liderança e autorização e autoridade de Deus. Em terceiro e último lugar, meu querido, minha querida, então o tema, o Senhor é o meu refúgio e morada. O meu terceiro argumento para você e para mim nesse dia do programa de hoje é que nós temos a vitória sobre o mal. O verso 13 fala de leões, de áspide e de serpentes. A áspide pode ser colocado como serpente venenosa. Animais perigosos simbolizam inimigos, especialmente o grande inimigo espiritual da humanidade. Então, queridos, cobra, serpente, aponta para Satanás, aponta para o diabo, que é o nosso grande inimigo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no meio do jardim havia a árvore da vida, que eles poderiam comer, que eles poderiam tomar e comer. Mas, portanto, a Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz. Então ele engana Eva, e Eva dá o fruto ao seu marido e ambos comem do fruto. Isaías, no capítulo 27, no verso 1, também falando acerca da serpente, diz: naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. E Apocalipse, no capítulo 12, do verso 9 a 12, também falando acerca desse inimigo, o qual está registrado aqui no Salmo 91, no verso 13. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá o terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas aqui o texto está falando da vitória que nós temos sobre Satanás, sobre a serpente, que é o diabo. Mas quais aplicações eu tenho para você e para mim, para nós concluirmos o nosso programa? A primeira aplicação: eu não posso temer o mal se eu tenho no Senhor o refúgio, se eu tenho no Senhor a minha morada. A primeira aplicação para mim e para a sua vida, meu querido, é que eu não temerei o mal. Portanto, como nós podemos terminar o nosso programa? Se o Senhor é o meu refúgio e morada, em primeiro lugar, primeira aplicação: não temerei o mal. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, ou que os livre do mal. A própria oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo também nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como assim temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, Jesus Cristo, ele ora diante do Pai
para que nós fôssemos livres, para que Deus nos protegesse do mal. Segundo lugar, se Deus é a minha morada, se ele é meu refúgio e morada, eu não temerei as circunstâncias. Também em João 14, do verso 16 ao verso 18, quando Jesus Cristo está fazendo o seu discurso, a sua palavra de despedida, ele diz aos seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, meu querido, minha querida, se eu fiz do Senhor refúgio e morada, a terceira e última aplicação: não temerei os meus inimigos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, melhor dizendo, do versículo 24 ao versículo 27, o apóstolo Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Portanto, meu querido, minha querida, tudo está sujeito a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, portanto, ele dá-nos a vitória sobre os inimigos, sobre os poderes malignos, sobre os anjos malignos. Jesus dá a vitória sobre Satanás, Deus dá a vitória sobre o diabo. Portanto, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, nós temos a vitória final. A vitória final está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mesmo que nessa circunstância da vida soframos violência, mesmo na circunstância da vida passemos pelas dores, pelas aflições, pelas perdas, mas a nossa vitória final, a nossa morada celeste, ela está guardada, ela está preservada e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, meu querido, minha querida, tenha ânimo diante do desconhecido, tenha fé diante de coisas que você não sabe, que você não conheça, e faça do Senhor o seu refúgio e a sua morada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, ó Deus, de ministrarmos a Tua palavra. Senhor amado, que o Senhor aplique em cada coração, Deus, a Tua palavra, para que haja edificação, para que haja, Deus, a produção de frutos neste coração, para que, ó Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido e querida, ó Deus, tenha vitória, tenha certeza e garantia da vitória, ó Deus, diante de coisas que não conhecem, diante, ó Deus, do desconhecido, diante dos poderes malignos, e muitas vezes, ó Deus, os poderes constituídos, ó Pai, neste mundo, muitas vezes, são representantes, ó Deus, e expressam a malignidade, mas nós sabemos, ó Deus, que nós somos vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, essa é a minha oração, que o Senhor nos fortaleça e aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe, um excelente final de semana, até o nosso próximo programa, com a bênção e permissão de Deus. Obrigado. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595.
Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.